Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 94.9. Estamos começando a Estação Saúde deste sábado, 1º de julho de 2017, iniciando o segundo semestre do ano. Na técnica, Mara Almeida. No programa de hoje vamos falar sobre a doença celíaca. 1 em cada 200 brasileiros não pode comer glúten de jeito nenhum, porque a reação à proteína causa uma grave inflamação no intestino. Entenda melhor a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. No estúdio conosco, Ana Paula Fonseca Carneiro Monteiro, diretora da empresa Ana Monteiro Alimentos. Lembrando que o ouvinte participa através do WhatsApp 993660949 ou pela página do Facebook Estação Saúde Talk Show. Ao vivo também conosco, Patrícia Alguin Chagas, a nossa especialista em micoses. Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Bom dia, Claudionei. Bom dia, nossa colega que se encontra aqui ao vivo conosco no estúdio. Paula, bom dia. Ana Paula, o que é a celíaca? Bom, bom dia a todos. A doença celíaca é uma condição em que a gente precisa ter um gene e a doença é manifestada através da estimulação do meio, que seja o consumo, no caso, do desencadeador da doença. A doença celíaca é uma doença autoimune e ela é a única doença autoimune que tem o seu gatilho conhecido, que é, no caso, o glúten. E, para quem não sabe, o glúten está presente no trigo, na cevada, no centeio, no malte e na aveia por contaminação cruzada. Certo. É aconselhável cortar o glúten, no caso do cardápio, sem consultar um médico? Não é. Para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa desconfie que o glúten está fazendo mal, ela tem que procurar um médico para que ele oriente e que ela faça os exames adequados. Porque depois que a pessoa tirar o glúten, se ela tiver alguma coisa, ela pode não ter o marcador, pode não aparecer no exame. Então, vai ser uma coisa que vai dar um falso negativo. Então, eu sempre tenho que procurar um médico, alguém que vá orientar e fazer o adequado. Sim, os sintomas da celíaca, quais? A doença celíaca, ela é considerada uma síndrome, então porque ela tem muitos sintomas. Em mim, por exemplo, eu sempre fui anêmica desde criança, eu tinha constipação intestinal, ao contrário de muitas pessoas, que é a diarreia. Eu era muito magra, não absorvia, eu tinha 17 quilos menos do que eu peso hoje, quando eu descobri há 10 anos atrás. Tem pessoas que têm infertilidade, tem pessoas que não crescem, tem crianças que descobrem porque elas não desenvolvem, não crescem. Então, as manifestações elas são mais diversas. A gente tem lá na fábrica um cliente que ele descobriu um adolescente, assim, nos 14, 15 anos, e os médicos diziam para a mãe dele que ele era um menino usuário de drogas. E ela dizia, porque ele tinha delírios e coisas, e ela dizia que não, que ela tinha absoluta certeza que não. E ela não desistiu de procurar o motivo daqueles delírios que ele tinha e encontrou a doença celíaca. Ela também dá depressão. Então, é um conjunto de fatores que faz a pessoa descobrir. O Adriano pergunta se ela pode surgir sem sintomas. Pode. Essas crianças, normalmente, que descobrem só por que não desenvolve, porque não cresce, não ganha peso, não ganha estatura, elas normalmente não têm sintomas. Existem as pessoas assintomáticas e as pessoas sintomáticas. Então, a pessoa pode ter e não saber que tem. Certo. Para a pessoa que tem a celíaca, quais os cuidados com o ambiente, com a alimentação no modo geral? O único remédio para uma pessoa celíaca é ela fazer uma dieta sem glúten, que na realidade não é uma dieta, é uma vida sem glúten. A gente tem que cuidar a alimentação, a gente tem que cuidar o creme do rosto, eu que sou mulher, o esmalte, a gente tem que cuidar o desodorante, a gente tem que cuidar o que as pessoas que convivem dentro de casa, a esponja. Se tu mora numa casa onde todo mundo come glúten e tu não pode, quando lavar o teu prato com a esponja que lavou, onde tinha glúten, ele vai contaminar. O micro-ondas vai estar contaminado, o forno que assa o pão ou o bolo com glúten, o micro-ondas que aquece a massa, ele vai contaminar e isso vai ser suficiente para acionar o sistema imunológico da pessoa.
Não adianta, então, ir no supermercado, digamos, e comprar um alimento sem glúten, ou tentar preparar em casa se não tiver um ambiente todo... A pessoa em casa ela é mais fácil do que numa empresa. Ela pode ter um prato, uma bacia e fazer suas coisas separadas, mas ela vai ter que ter um forno para ela vai ter que ter as coisas dela. Porque a farinha de trigo ela fica suspensa no ar até 72 horas. O que fica suspenso são moléculas que não se enxergam, né? Para acionar a doença celíaca, existem estudos que dizem que um celíaco suporta até 20 ppm por dia. Então, a gente fala em ppm, mas a gente nunca para pensar. Quando a gente para pensar, o que é 1 ppm? É 1 grama dividida por 1 milhão. E aí multiplica por 20. Então, isso é nada, né? E isso, eu já tive reações com 6 ppm. Então, isso tem tranquilamente dentro de uma casa, na esponja, dentro do micro-ondas. E numa empresa, se a empresa... eu sou uma padaria. Desde que eu descobri a doença celíaca, quando eu fui procurar comida, eu não encontrava. E me diziam, tem na padaria tal. Não, na padaria tal não me serve, porque o glúten está suspenso no ar. Então, eles fazem sem os ingredientes, mas o ambiente não é adequado. O ambiente tem glúten. Então, o produto vai acabar tendo glúten. Então, para um produto não ter glúten, ou para que eu faça a minha dieta sem glúten, não é só eu excluir os ingredientes. Eu tenho que ter todo um outro cuidado. Por exemplo, se alguém estiver tomando cerveja e vier me dar um beijo na bochecha, pronto, já é uma contaminação. Ou seja, tem toda uma cadeia, um processo para poder manter esse cuidado. Para a pessoa conseguir ter a vida sem glúten e ter alimentos adequados, precisa todo um cuidado de todos esses dentro da dispensa dela, o produto dela está separado, como no supermercado. Agora até existe uma lei que faz com que o supermercado tenha separado os produtos sem glúten dos outros produtos. No caso, os que têm glúten, né? Agora tem uma cadeia aqui em Porto Alegre que fez uma prateleira linda e na frente dos produtos com glúten, na frente dos biscoitos. E os biscoitos de arroz estão juntos do lado. Aí as pessoas pensam assim, mas está embalado. Sim, está embalado. Mas e o buraquinho microscópico que passou não sei quantos ppm? E algum que rompeu e eu toquei? Porque para a doença se manifestar ou para te ter sintomas, não é só ingerir. É ingerir, tocar ou respirar. Então, a forma de contato é essas 3 formas. Então, as empresas que fazem os produtos, elas têm que cuidar todas essas coisas, os locais. Então, é um processo lento que a gente vai aprendendo e que exige muito cuidado. A Ana Paula, que está charada do Bonfim, pergunta como frequentar, então, um espaço, um restaurante, um comércio que não tenha glúten. Bom, assim, Existem formas. Fora do Brasil é bastante comum. Aqui na Argentina e no Uruguai, eles têm já há muitos anos, eles já têm cuidados, eles oferecem cardápio. Tu vai em qualquer restaurante, ele tem a opção sem glúten. A gente come tranquilamente, não passa mal. Então, o que precisa aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul? É as empresas olharem para esse ser e querer acolhê-lo e atendê-lo, né? Isso eu acho que é a primeira ponto. E a gente que depende dessa boa vontade, a gente tem que ser um pouquinho mais assim exigente, não chegar... Antigamente eu ia num restaurante e dizia assim, moço, faz um frango grelhado, uma alfacezinha para mim, tá bom. Só que eu comia e passava mal. Então não adianta, porque no momento em que eu passo mal, não é só passar mal, o meu sistema imunológico é 3 meses acionado. E isso é muito sério. Então, o que precisa? Toda uma conscientização dos locais e que as empresas que fazem, elas entreguem o produto de acordo, lacradinho, e a empresa que recebe entregue para o cliente lacrado. Na nossa empresa a gente faz isso. A gente fornece para algumas redes e eles entregam o produto lacrado, fechado para o cliente. Mas são as empresas que querem trabalhar fornecendo para esse cliente celíaco, que é um cliente mais exigente. Então, a gente está caminhando, estamos procurando melhorar essa questão social, que eu acho que é a mais penosa para qualquer celíaco ou alérgico. E como é que está o crescimento hoje dessa preocupação? Olha, não vou te dizer engatinhando, porque ainda é antes disso. Mas alguns lugares está melhor, outros um pouco pior. Precisa ainda muita conscientização. As pessoas acham que a gente
o celíaco, o alérgico, eles são muito poucos. Mas a gente não é muito poucos. A gente é um nicho, mas é um nicho em ascensão. Para cada celíaco diagnosticado, tem 8 não diagnosticados. Os alérgicos, a cada vez as crianças estão mais alérgicas, alergia a ovo, alergia a não sei o que, a leite. Então, isso precisa ser olhado, a gente precisa como sociedade parar e olhar um pouquinho para essas pessoas. Aquele ouvinte que vai no supermercado, digamos, comprar, ele tem alergia ao glúten, à lactose, quais os cuidados que tu aconselharia ele ter na hora da embalagem? Observação. Primeiro tem que olhar o rótulo. Né? O que diz no rótulo? Porque alguns dizem não contém glúten, mas pode conter traços, que é em função da RDC 26, que o pessoal ainda um ano depois, ela entrou em vigor o ano passado, no dia 3 de julho, se não me engano, então tem que ler o rótulo. Depois de ler o rótulo, precisa ver se não tem nada furadinho, né? Também ver se ela não tá... Uma vez eu cheguei num supermercado, tinha uma farinha de arroz no meio das farinhas de trigo. Mas nem pensar que a pessoa vai pegar um negócio desse. Né? O leite. Vou comprar um leite vegetal. E ele tá junto dos leite de vaca. A pessoa o alérgico já não pode comprar. Porque se no depósito romper uma garrafa e lambuzou ali, ele no tocar, ele já vai ter acionado o seu sistema imunológico. Ou seja, só pelo contato com o ambiente. Só tocou, toque, ingestão ou inalação, o processo de acionamento do sistema imunológico. Essa é a Estação Saúde na Band, AM 640, FM 94.9. Estamos conversando com Ana Paula Fonseca Carneiro Monteiro, que é diretora e dona da empresa Ana Monteiro Alimentos, falando hoje sobre a alergia com o glúten, com a lactose. Vamos a um breve intervalo. Na volta, Patrícia Elguim Chagas, nossa micologista, e a sua dica para o sábado de hoje. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com Conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta pela Band AM 640, FM 94.9, hoje falando de saúde e qualidade de vida sem glúten e sem lactose. Agora vamos ao espaço do Laboratório Bioslab com Patrícia Elguim Chagas. Então, bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós estamos aqui para falar justamente da candidíase, que é uma micose causada geralmente por uma espécie de fungos que se chama Candida albicans. Então, a microbiota vaginal normal, ela é rica em lactobacilos, que são produtores de peróxido de hidrogênio. E eles são precursores de ácido láctico, que acarretam uma acidez adequada, geralmente com pH 4,5 do ambiente vaginal, dificultando a proliferação da maioria dos patógenos. E a cândida, ela prolifera justamente em ambiente ácido. Então, a maioria dos pacientes que procuram um consultório ginecológico, elas têm queixa de prurido, ardência, vermelhidão, leucorreia, que é aquele corrimento esbranquiçado, que são sintomas característicos de candidíase. Essa paciente geralmente se submete a um tratamento e muitas vezes sem a realização do exame micológico, que é através do exame micológico que a gente tem condições de fazer um diagnóstico laboratorial confiável, baseado então no isolamento do micro-organismo, e geralmente o micro-organismo isolado é a Candida albicans. Eu digo que atualmente mais de 70% das mulheres sexualmente ativas, elas estão sujeitas a desencadear episódios de candidíase vulvovaginal. E dessas 70%, 5% delas certamente terão uma infecção recorrente. E o problema justamente consiste aí, nesta infecção recorrente por cândida, porque nem sempre se trata da espécie Candida albicans. 80% dos casos ainda isolados
de espécies de cândida cabem as cândidas albicans. Mas desses 20% restantes, existem outras espécies. Cândida glabrata, tropicalis, parapsilopsis, dubliniensis, crucei. E estas espécies, agora eu vou dar uma dica diretamente para os médicos ginecologistas. Essas espécies, elas mostram resistência ao fluconazol, que ainda o fluconazol, ele é um medicamento de primeira escolha, ele é indicado terapeuticamente por causa de candidíase, mas as cepas não albicans isoladas e cultivadas no laboratório mostram resistência a este fármaco antifúngico. Então vai a dica para o médico, o dermatologista, ou até para você, o nosso ouvinte que está acompanhando a nossa programação, não faça uso de automedicação. Procure o seu ginecologista e o médico ginecologista compete a ele solicitar o exame micológico direto e cultural, e nestes casos de infecção recorrente, que vem acompanhado também a indicação da realização do teste de sensibilidade, que é o antifungigrama. Através desse exame, nós temos condições de informar o médico qual seria o tratamento mais adequado, de acordo com o isolamento e o teste de sensibilidade da cepa. Se a cepa isolada em laboratório mostrar sensibilidade, vamos supor, ao fluconazol, que é o caso da Candida albicans, este medicamento, este fármaco antifúngico, é indicado no tratamento desta candidíase recorrente. Agora, se mostrar resistência, existem outros medicamentos antifúngicos, como o fluconazol, o cetoconazol, o itraconazol, que também são indicados para esses casos não albicans. Então, existem fatores também predisponentes, fatores de risco para a candidíase de repetição, como diabetes mellitus, a imunodeficiência, período de gestação, fatores hormonais, antibiótico terapia. Às vezes o paciente está fazendo uso de antibiótico há um bom período, então é um fator predisponente para a candidíase, principalmente para a candidíase de repetição. Hábitos de vida, vestuário. A nossa colega tem alguma pergunta? Não, estou lembrando que quem tem doença celíaca é super propenso a ter muitos episódios. Justamente pelo problema da imunodeficiência também. Né? Então a gente tem que levar em consideração esses fatores. Né? Então a dica é esta, justamente. Se for cândida por espécies não albicans e for infecção recorrente, solicite o teste de sensibilidade, o antifungigrama, que a partir deste resultado, o médico ginecologista terá uma orientação adequada e, seguindo os resultados de laboratório, ele certamente vai fazer o uso do medicamento antifúngico mais adequado, de acordo com a necessidade do paciente. Sempre lembrando que quem faz uso do medicamento é o paciente, e esse a gente tem que tratar com todo amor e carinho. Se colocar no lugar do paciente, né, como a nossa colega aqui, ela é uma paciente celíaca, né, então a gente sempre tem que se colocar no lugar do paciente em benefício do bem-estar dele. Contatos do Bioslab? O laboratório Bioslab, ele fica na Praça Dom Feliciano. Os nossos telefones são 3029-0005 e 3228-2288. E lembrando, então, esses casos de resistência, o mais indicado seria, então, fazer o uso do cetoconazol 200 miligramas via oral uma vez ao dia por 14 dias, ou 400 miligramas via oral também é indicado, dependendo do estágio em que se encontra a doença, porque para uma infecção ser recorrente, ela já deve ter tido 4 episódios durante 12 meses. E também é indicado o ácido bórico, 600 miligramas, supositório vaginal. Ele justamente é administrado 2 vezes ao dia durante 14 dias. E a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida, principalmente do médico ginecologista. O Laboratório Bioslab está à disposição para qualquer tipo de orientação terapêutica, até porque é o profissional farmacêutico, o profissional que detém a competência quanto à orientação no uso correto, adequado e racional dos medicamentos, principalmente dos medicamentos antifúngicos e antibióticos. A gente tem que levar em consideração isso aí também. Esse foi então o espaço do Laboratório Bioslab. Agora, lembrando para você que quer colocar sua marca no mundo e precisa anunciar com qualidade e credibilidade, não esqueçam, entre em contato com a Conconexão, ligue 33-84-4000 ou acesse conconexão.com.br. Hoje não tivemos também a dica do Dr. Tadeu, falando sempre de qualidade de vida, com reposição hormonal, boa alimentação.
para Espaço Mesoclínica. Espaço Mesoclínica agora está em novo endereço. Rua Américo Vespúcio, número 27, bairro Genópolis, telefone 3211-0322. Doutora Patrícia, teria alguma questão para a nossa convidada? Vamos falar sobre a relação da imunodeficiência relacionado ao glúten? Então, o que as pessoas não entendem que ter a doença celíaca não é só ter a doença celíaca, é uma coisa muito mais ampla, que é mexer com o sistema imunológico. Quem não cuida da sua alimentação, não faz a sua vida sem glúten, acaba com o sistema imunológico sempre ativo. E aí o que acontece? Tudo no celíaco vai ser mais intenso e maior. Um exemplo que eu tenho bem recente e bem... Eu e meu marido pegamos H1N1. Né? Ele, na realidade, ele que teve primeiro, ele veio de fora, tinha um pessoal que estava com H1N1. Ele ficou 3 dias doente. Eu fiquei 1 mês. Então, essa é a diferença. Eu fiquei 1 mês, eu tive uma série de complicações, não tive nada muito grave, mas eu passei 1 mês para conseguir que o meu corpo conseguisse combater, porque ele está sempre, é como se ele estivesse sempre em alerta, o sistema imunológico, né? Sim. Então, isso que é importante, a pessoa que é portadora... O sistema está sempre oscilando. E principalmente pode levar a desnutrição, a má absorção dos nutrientes também. Sim. Isso a gente tem que levar em consideração. A gente normalmente tá vitamina B12, vitamina D, eu suplemento muitas vitaminas, eu tomo ferro todo dia. Então a gente precisa, porque a gente não absorve. Então, é importante a gente ter a consciência que não é só ter uma doença celíaca. É só se tu cuidar. Eu tenho outra qualidade de vida hoje. Eu não vivo abaixo de remédio, dor de cabeça, eu não vivo tensão nos dentes, eu não estou sempre com enxaqueca. Né? Eu tenho outra vida, mas eu preciso me cuidar. Então, isso é que a pessoa celíaca tem que ter consciência. Então, não é porque, hoje eu vou comer a dieta, eu comparo muito a dieta de emagrecer. As pessoas, tudo bem, hoje botou o pé na jaca, comeu um doce na rua, assim, caiu na tentação. Tudo bem, amanhã ela come bem levinho, toma só sopa, sei lá, passa água, faz alguma coisa para compensar. O celíaco não tem essa opção. Então, ele tem que cuidar sempre da alimentação que ele está comendo, se é uma alimentação segura, seja dentro de casa, seja na rua, seja da empresa que ele comprou. Nem toda empresa que faz comida sem glúten é apta para celíaco. Com essa questão da moda de tirar o glúten, tirar a lactose, que é diferente do leite, né? O que acontece? As pessoas acabam confundindo e quem faz com glúten quer fazer sem glúten também, mas faz no mesmo ambiente que a gente já falou. E aí acaba sendo um produto inadequado para um celíaco. E isso pode matar. Essa doença ela não tem uma idade para se manifestar, né? Não, ela pode aparecer com 2, com 10, com meses, com 5, no meu caso foi com 40, pode aparecer com 50. A minha avó, mãe do meu pai, morreu com quase 93 anos e hoje, por eu ter, a minha irmã ter doença celíaca diagnosticada, por a filha da minha avó ter morrido de câncer de intestino, por um primo ter tido câncer de intestino antes dos 35 anos, a gente tem certeza que veio dela e era ela que tinha, e ela não ficou sabendo que tinha. Ela era uma mulher alta, magérrima, sempre com a barriga inchada, sempre mal, tudo que comia fazia mal, sempre com deficiência de várias coisas. Então, qualquer momento ela pode ser descoberta ou ela pode aparecer. Sim, tu descobriste aos 40, mas porque os sintomas se manifestaram nessa fase ou tu demorou eu tive o diagnóstico. Não, eu tive o diagnóstico porque eu tive uma irmã que teve o sintoma. Eu tive uma irmã que emagreceu 8 quilos num mês, e aí então os médicos se preocuparam achando que era um câncer. E aí aconteceu o diagnóstico. Eu, como passei a vida inteira com prisão de ventre crônica, com anemia sempre, desde bebê, magérrima, eu pesava 43 quilos. Tá? Então, ninguém achou que eu tinha fama de boa de garfo, eu comia bem, então como é que eu ia ser doente ou ter alguma coisa? Então eu nunca ia ter diagnóstico se a minha irmã não tivesse tido. E atualmente tu tens controle através da realização de exames laboratoriais? Do que das vitaminas? Até em função da anemia, tu tens feito eu programa para avaliação de hemoglobina, hematócrito, é importante, eu faço de 4 em 4 meses. Eu sempre brinco que eu tenho uma equipe multidisciplinar que me atende, né? Alergista, clínico geral, homeopata, nutricionista. Então eu faço os exames regularmente, estou sempre tomando as vitaminas que faltam, compensando. Estou sempre cuidando dessas questões dos fungos, porque depois que eu tive a H1N1 eu me assustei mais, porque ficou bem claro que o meu corpo é muito mais frágil.
Essa foi a Ana Paula Fonseca, no Estação Saúde de hoje, falando sobre alergia ao glúten, à lactose e a doença celíaca. Proprietária da Ana Monteiro Alimentos. Tu tinha um recado para dar? Eu tenho um convite. Dia 15 desse mês de julho, às 10 horas, vai acontecer aqui na Unicinos, vai ser apresentado um filme Incondicional, que trata dessa questão de alergia. Então, quem quiser participar do evento, é só se inscrever no site Isso Eu Posso. Tá? Então, dia 15 às 10 horas, filme Incondicional na Unicinos Porto Alegre, inscrições pelo site Isso Eu Posso. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Patrícia? Agradeço principalmente a participação da nossa colega. E eu sempre digo que tudo na vida, como o Dr. Tadeu, nosso colega que vem aqui no estúdio, é tudo uma questão de equilíbrio também. A gente tem que cuidar da alimentação, até porque a candidíase, um dos fatores predisponentes é o diabetes. Então, um paciente que tem candidíase tem que cuidar, principalmente a ingestão de açúcares e ter controles através de exames de laboratório, que é muito importante isso aí. Então, é tudo uma questão de equilíbrio também. Obrigado, Patrícia. Tem que avaliar. Antes de encerrar, um recado do ouvinte aqui, ó. Que, como eu falei na abertura do programa, que começávamos um novo semestre, a expectativa de melhoras, ele colocou: sábado vou começar o primeiro dia do mês com essa frase: tudo posso naquele que me fortalece. Do jeito que está o Brasil, vamos colocar nas mãos de Deus mesmo. Até o próximo sábado, com a graça de Deus. Amém. Amém. Apesar, contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não, se por acaso correr do coração. É sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz.